Ok, retornando à sessão da segunda turma ordinária da terceira Câmara, terceira sessão. De cara, eu vou começar apregoando o item 73 da pauta, que é paradigma dos itens 74 a 83, em engenharia, processo final 2019-92, de relatoria do Dr. Walker Araújo, que já está com a palavra. A transcrição parou. Você está apenas gravando essa reunião. Ela dá essa mensagem mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Depois começa a fazer a gravação e transcrição. Aí tem que falar a transcrição. Então tá bom. Desculpa a minha ignorância do lado informático do meu ser. Doutor Walker, o senhor está com a palavra. Presidente, eu vou resumir aqui o julgado, que é um processo que a turma já julga já constantemente. Aqui é um PERDCOMP e teve um auto de infração que fez a reconstituição da escrita, né? E o auto de infração abrange o período desse PERDCOMP e outros também, tá? Então, aqui, a priori, eu encaminho o julgamento desse processo aqui para uma conversão em diligência, para aguardar a decisão definitiva do auto de infração e apurar os reflexos. Depois retornar aqui para a gente julgar o processo. Eu trago até uma menção aqui que a DRJ, ela própria, vincula o insucesso do contribuinte ao processo do auto de infração e também à questão probatória, tá? Então, mas como ele está vinculado àquele auto de infração, eu estou encaminhando aqui para soprestar o feito, apurar os reflexos e depois retornar. É isso. Se quiser, eu leio o relatório e o voto. Está sem som. Está sem som. Não tem necessidade, doutor Walker, eu vou passar direto para o voto. Doutor Marcos. Acompanho o relator. Doutor Fábio. Acompanho o relator. Doutor José Renato. Bom relator. Doutor Wagner. Bom relator. Doutora Denise. Bom relator. Doutora Mariel. Bom relator. Eu também voto com o relator. Então, ele foi sobrestado na origem da decisão final do processo de compensação / crédito vinculado e seus reflexos no processo. Nós temos o voto do relator. Estou copiando esse mesmo resultado para os itens 74 a 83. Só um minutinho. E 83. Presidente, se o senhor me permite dar uma sugestão, até porque eu tenho outro processo para ser julgado, inverter só um pouco a ordem, que é um processo também bem simples, até para dar efetividade aqui, aí depois volto para os processos da Denise e depois eu fico no da Mariel. Tá bom, é o Realto 102? Realto 102. Ok. Então, vamos ao item 102. Deferido o seu pedido, doutor Walker Araújo. Tá. Esse processo aqui é um PERDCOMP também. Ele ficou sobrestado, aguardando a solução do outro processo. O processo retornou e a unidade de origem trouxe um parecer informando que não há saldo disponível para compensação dos débitos apurados. Então, ele apurou os reflexos, falou, ó, apurei todo o crédito que você tinha, já foi utilizado, aqui não sobra nada, então o despacho decisório está correto. Então, aplicando aqui esse parecer, que concluiu pela inexistência de crédito, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Então, é o caso que a gente sobresta, apura os reflexos. Apurou o reflexo, não tem crédito mais, fez a apuração, o encontro, não tem crédito, então acabou. Aí eu volto por... Perfeito. Viu como é que ficou perfeita essa maneira da gente atuar nessa questão das prejudiciais? Antigamente, esse processo, o que ia acontecer? Ele ia vir, ia trazer as cópias das decisões. Aí a gente ia olhar a cópia e ia falar, e agora? Bom, nesse caso específico, você ia ver que a decisão não tinha crédito mesmo, né? Essa você até decidiria.
E nos casos que dá provimento e provimento parcial? Volta para dar... Mas esse caso é provimento parcial que foi dado no outro processo. Foi provimento parcial. Então esse aí enrolar ainda, então. Aí ele fez o levantamento, foi olhando crédito por crédito, viu que os créditos que foram dados lá foram utilizados para outros pagamentos e aqui não sobrou crédito nenhum. Tá vendo? Esse aí era o que ia rolar. Ok, vamos ao voto, né? Eu acho que deliberação, voto. Marcos. Acompanho o relator. Doutor Fábio. Acompanho o relator. Doutor José Renato. Com o relator. Doutor Wagner. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Doutora Mariel. Com o relator. Então, foi negado o provimento por unanimidade. Temos o voto do relator, item 102 votado. Eficiência ímpar, hein, doutor Walker Araújo? Vamos agora ao item 101 da pauta, de relatoria da doutora Denise Marabá Usa, cirúrgica, final 2014-70. Presidente, não vou ser tão eficiente assim. A senhora é sempre eficiente, doutora. Fique à vontade. Obrigada. Esse aqui é o auto de infração referente à multa substitutiva de perdimento aplicada em decorrência da fiscalização ter constatado a ocorrência da interposição fraudulenta presumida nas operações investigadas, tendo em vista a inviabilidade da apreensão das mercadorias objeto da autuação. Consta da descrição dos fatos do auto de infração, em debate, que a empresa foi autuada submetida à investigação fiscal referente aos períodos 2010 e 2011, iniciada com diligência, que depois foi transformada em fiscalização, devido à falta de apresentação de documentos para comprovar a real exportadora das mercadorias nas declarações de despacho de exportação, os quais abrangem 10 mil quilos de farelos de resíduo de trigo. Consta do relatório fiscal que, em 18 de 10 de 2014, a empresa tomou ciência do termo de início referente ao procedimento, onde foram solicitados documentos comprobatórios. Referente às declarações de exportação, são 3 declarações ali. A empresa apresentou parcialmente a documentação solicitada, deixando de apresentar os extratos bancários e contratos de câmbio, não comprovando a origem dos recursos empregados nas operações de comércio exterior, declarado no sistema informatizado do Sicomex, e sua condição real de mercadoria. A empresa apresentou os seguintes documentos: contrato de compra e venda, um contrato de câmbio, e após serem analisados pela fiscalização, concluiu que não cobertava as operações de exportações fiscalizadas. Documentos extras anexos ao processo. A proposta de fiscalização era de investigar a origem dos recursos financeiros utilizados na compra do farelo de resíduo de soja no mercado interno, considerando que a exportadora não declarou tais aquisições na DIPJ 2011, 2010, 2012, 2011, e também não declarou a receita decorrente das exportações. Na análise da DIPJ, observa-se que a sociedade não alienou nenhum bem investido e não oferiu nenhuma receita operacional durante o período. E visando ainda identificar as receitas das exportações, não verifica nas contas bancárias da sociedade registro que identifique a liquidação cambial, sendo possível somente identificar a entrada e imediata saída dos recursos utilizados nas compras das mercadorias, em especial na compra realizada no ano de 2010, e menos invisível em 2011. Essas informações foram obtidas no sistema da Receita Federal pelos auditores que realizaram a diligência, apesar de intimada 3 vezes pela Superintendência, uma vez pela Alfândega do Porto de Belém, e apresentar documentos relativos à aquisição de mercadoria, com cobertura cambial e extratos bancários. A exportadora não atendeu em nada que fora solicitado pela fiscalização, que presume-se que a empresa não tenha envolvimento nas exportações analisadas ou por qualquer outra razão pretendia ocultar os recursos financeiros, conforme dizer na DIPJ mencionada. Diante dos fatos apurados, a fiscalização considerou que não foi comprovada a disponibilidade e transferência dos recursos utilizados na exportação. Houve impugnação, a contribuinte juntou uma série de documentos, o processo foi convertido em diligência pela DRJ. Após a diligência, os esclarecimentos da diligência,
A lide foi decidida pela DRJ de Fortaleza, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito constituído. A decisão é inconformada à decisão, interpôs recurso voluntário, por meio do qual alega reprisa as alegações de impugnação e acrescenta a nulidade da decisão por cessamento de defesa em função do não atendimento à resolução proposta. Por fim, requer a procedência para o cancelamento do auto de infração. Junta documentos de folhas 620 e 675. Esse é o relatório, presidente. Pode passar para o voto, doutora. O recurso preenche requisitos de admissibilidade dentro do conhecimento. Sustenta recorrente a nulidade do auto de infração sob fundamento de vício na formalização, visto que não foi obedecido o rito previsto no artigo 27 do Decreto-Lei 1445 de 76. Segundo a recorrente, somente após a prévia aplicação da pena de impedimento dá-se o surgimento da infração, com base no disposto do artigo 23, parágrafo 3º. Isso aqui eu vou resumir, presidente, porque o artigo 73, transcrito acima, o procedimento especial não é pressuposto para que seja instaurado procedimento administrativo para aplicação do impedimento como condição de lançamento da multa substitutiva dessa pena, e sim um instrumento para a retenção das mercadorias ao longo do espaço aduaneiro nas importações e nas exportações. Aqui, eu citei uma jurisprudência nesse sentido, então eu afasto essa preliminar de nulidade do auto infração. Posso seguir, presidente? Pode seguir, depois eu pego todas as preliminares. Ainda defende o recorrente a nulidade da decisão recorrida sob fundamento do cerceamento de defesa, na medida que a auditora fiscal encarregada da diligência desobedeceu a resolução proposta pela DRJ, viciando a convicção da autoridade julgadora. Segundo a recorrente... Deixa eu só te fazer uma pergunta, Denise, sobre a nulidade ali do auto de infração. Isso estava na impugnação, né? Sim. Tá, pode continuar, então. Defende a recorrente a nulidade da decisão recorrida, né? Na medida que a auditora fiscal encarregada de diligência desobedeceu a resolução proposta pela DRJ, não analisou os fatos, não intimou as empresas a apresentar documentos, não intimou as instituições financeiras a apresentar documentos, desobedeceu corretamente, não descreveu corretamente os documentos que recebeu e não descreveu corretamente os fatos narrados pela empresa. Contudo, não vislumbra nulidade da decisão recorrida nem afronta a qualquer princípio, na medida que todos os documentos juntados pela recorrente foram adequadamente analisados e os quesitos propostos pela DRJ respondidos prontamente. Porém, a decisão recorrida concluiu que os meios seriam insuficientes. Aqui eu afastei a nulidade, presidente, porque eu não vi nenhum cerceamento de defesa. Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada, assim como o novo pedido de diligência. Eu coloquei o pedido de diligência junto ali. Essas são as duas preliminares, presidente. Vou passar para a deliberação dos pares. Passar para o voto. Doutor Marcos. Compõe relatora. Doutor Walker. Relatora. Fábio. Compõe relatora. Zé Renato. Com relatora. Doutor Wagner. Com relatora. Doutora Mariel. Com a relatora. Também voto com a relatora. Então, foram afastadas as preliminares. Pode ir para o mérito, doutora. Bom, ali na descrição dos fatos do auto de infração, já tratei assim no relatório, né? Trata-se de operação de revenda no mercado externo de 10 mil quilos de farelo e resíduos de soja, acobertado por 3 declarações de exportação. Ali também eu já tinha falado que o relatório fiscal apontou que a exportadora não declarou na DIPJ desses anos, também não declarou receita decorrente das exportações, apesar de estimada. E não apresentou as notas, contrato de câmbio, extrato bancário e referente às mercadorias investigadas, a empresa não apresentou documentos aptos à regularidade das citadas operações. Diante dos fatos apurados, a fiscalização considerou como configurada interposição fraudulenta presumida. Aqui eu citei o artigo da lei, artigo 23, inciso 5º, parágrafo 2º e 3º do Decreto-Lei 1455 de 76. Essa foi a infração. Extrai do dispositivo que a infração, usualmente denominada interposição fraudulenta, consiste em uma operação de importação e exportação intermediada com o instituto de ocultar, mediante artifício doloso, fraude ou simulação,
o real comprador ou responsável pela operação, ou seja, ocultou-se quem tem capacidade financeira para arcar com as operações no comércio exterior. A primeira leitura, portanto, não merece remanescer qualquer dúvida em relação à possibilidade de aplicação da multa no caso de interposição fraudulenta de terceiros nos procedimentos de exportação de mercadorias para o exterior. Aqui eu ressaltei aqui as distinções entre simulação, fraude e interposição fraudulenta, que são gêneros da ocultação do real exportador. A partir dessa diferenciação, nota-se que na parte final do artigo 5º, quando se faz referência aos meios de ocultação, não se está tratando propriamente de fraude no sentido empregado pela doutrina civilista, mas de simulação fraudulenta, ou mais precisamente da simulação fraudulenta por interposição de pessoas, uma vez que na fraude não há ocultação, mas sim um negócio jurídico real. Logo, as operações de importação e exportação, a infração é caracterizada sempre que um determinado sujeito passivo, denominado exportador, importador oculto, visando a evasão dos órgãos da fiscalização, age em conjunto com outrem, para que se figure formalmente como importador, exportador e omita a identificação do real adquirente vendedor do bem jurídico. O bem jurídico tutelado se trata do controle aduaneiro, bem como se visa evitar a prática de crimes, lavagem e ocultação de bens, né? No que diz respeito ao dano, também destaco que visa resguardar não apenas o interesse financeiro, mas também regular as relações com o comércio exterior. Feitas essas breves considerações, passo de plano ao mérito. Intimado em 3 oportunidades para comprovar a disponibilidade de transferência de recursos, a contribuinte não conseguiu comprovar. Após a impugnação, a contribuinte juntou uma série de documentos. Diante das informações prestadas, a decisão recorrida manteve integralmente o crédito constituído devido a inconsistências nos documentos apresentados que serão abordados abaixo. Em sua defesa, relata a recorrente que a empresa foi constituída com o objetivo único de vender ferro-gusa no mercado internacional. Contratou junto a diversas instituições financeiras, Bradesco, Banco do Brasil, Amazônia, principalmente, câmbio antecipado, um ACC pré-embarque, um adiantamento de contrato de câmbio, por meio do qual abre-se mão de uma receita futura em dólar e contrai-se um empréstimo com moeda nacional, bem como assume o compromisso de embarque de mercadorias a serem exportadas. Afirma que com a interrupção da produção de ferro-gusa em dezembro de 2008, devido à crise que afetou a cirurgia de Marabá, a recorrente foi orientada por todas as instituições para que pudesse adquirir os contratos de câmbio, caso contrário, para que pudesse, teria que devolver todo o valor que foi recebido de forma de empréstimo, como um agravamento, submeter a variação mundial, ainda diz que nada de... Ela falou, aqui eu não consegui, eu não transcrevi direito, mas é que a empresa alegou aqui que ela foi orientada para que fizesse outras importações para que os contratos de câmbio fossem liquidados. Ainda, aduz ainda que denota-se que nada de errado existe no fato de recorrente atuar no segmento siderúrgico, ter buscado uma forma não vedada pela legislação para liquidar os contratos de câmbio, ainda que de forma não usual, inclusive pelo fato de tratar de relação já disciplinada pelo Banco Central. Seguir passa-se a análise de cada operação, devendo examinar os conjuntos de elementos e provas, ao final, se comprovada a origem e disponibilidade de transferência do recurso. A meu ver, a questão é essencial a ser buscada no litígio. No caso, a DDE 4123, final, no extrato do referido registro, aí consta a venda de 5.000 quilos de farelo de soja, a empresa adquirido para a empresa MAG, que vendidos para a empresa MAG Internacional, no valor de 2 milhões de dólares, referente à nota fiscal 56S3, cuja verbação ocorreu em 6 de 5 de 2011. De acordo com o que consta dos autos, recursos foram utilizados para realizar essa operação foram obtidos junto ao Banco do Bradesco, no período de 2008 e 2009, por meio de contrato de câmbio discriminados na folha 92, no valor total de 3 milhões de dólares. Aqui eu reproduzi quais são os contratos que a empresa diz que adquiriu junto à empresa Bradesco. Relacionei cada contrato, as folhas onde constam os contratos e os valores. A DDR referência seria uma operação utilizada para a liquidação dos contratos de câmbio retrocitados,
conforme se extrai do recurso. Dentre outras, aqui foi o contribuinte que falou no seu recurso. Dentre outras operações para liquidação desses contratos, a requerente celebrou um contrato de compra e venda de mercadorias para exportação, esses contratos de performance e exportação, com a empresa MAG Exportadora Exportação e Importação, objeto da declaração de importação 4123. Objetivamente, por meio do DDE, a recorrente efetua a revenda, nota fiscal 56, para a empresa estrangeira MAG Internacional, 5 mil toneladas de farelo de soja que havia adquiridos a empresa MAG Exportação e Importação, na forma do contrato celebrado em 10 de 1 de 2011, com valor comercial de 2 milhões, mais um adicional de 2%, nota fiscal 67.507, no valor total de 3 mil reais. Conforme o contrato anexo, no dia 26 de 1 de 2011, a recorrente efetuou o pagamento no valor de 3 milhões, em razão da compra das mercadorias, por meio de 2 pagamentos, no valor de 3 milhões e outro no valor de 670 mil, sendo que os contratos de câmbio foram liquidados por meio dos pagamentos das empresas estrangeiras importadoras. Para confirmar a regularidade da operação sobre exame, a recorrente apresentou os seguintes documentos. Ali eu relacionei os documentos que ela juntou para comprovar a origem e a disponibilidade dos recursos. A matéria foi expressamente enfrentada pelo voto contra todo o acordo recorrido, que, amparado nas informações prestadas pela autuada e de que consta do processo, decidiu que, independente da confirmação da legitimidade dos documentos apresentados pelo impugnante, os elementos apresentados não contêm inconsistências a seguir discriminadas. As datas das emissões das notas fiscais são posteriores ao embarque da mercadoria. Eu vou relacionar por cima, presidente, porque depois eu faço com a conclusão e fica claro. Os ACs indicados pela defendente, como origem dos recursos para a operação sobre exame, teriam sido contratados entre 18 de 8 de 2008 e 21 de 1 de 2009, sendo que a averbação do embarque da mercadoria se deu em 6 de 5 de 2011, ou seja, mais de 800 dias após a contratação dos contratos de câmbio, como deveria ser em até 360 dias, conforme disposto no Bacen, na circular do Bacen. Não foi observado o prazo máximo de 775 dias da contratação da liquidação dos contratos. 3. Sobre a comprovação da origem e transferência, não foram apresentados extratos bancários ou outros documentos aptos a demonstrar a origem e a disponibilidade de transferência de recursos utilizados na aquisição de mercadoria. Não é aceitável a explicação de que é impugnante para não ter apresentado os extratos bancários. Primeiro, porque não ser verdade, a mesma estava desobrigada à guarda, e aí ele fala do prazo, né, prazo decadencial para apresentação desses documentos. As exportações em foco foram realizadas em 5 de 5 de 2010 e 26 de 5 de 2011. Logo, os documentos pertinentes teriam que ser guardados a princípio, né? Pelo menos até dia 5 de 5 de 2015. A B, incompatibilidade entre as datas que teriam sido disponibilizados recursos a contratos de câmbios indicados pela defendente e aquela em que supostamente foi adquirida a mercadoria exportada. De acordo com os documentos e informações apresentadas pelo impugnante, foram adquiridos da AMAG Exportação e Importação 5 mil quilos de farelo de soja no valor de 3 mil reais em 13 de 4 de 2011. Acontece que os ACs indicados pela recorrente têm origem de recursos foram contratados em 18 de 8 de 2008 e 21 de 1 de 2009. E sendo neles, consta a averbação de que foi adiantado a totalidade dos valores contratados. Assim, além de não ter sido atendido o prazo estabelecido para embarque da correspondente mercadoria, conforme comentado anteriormente, não há nenhuma prova que a autuada ainda dispõe dos recursos mais de 2 anos após a obtenção deles. Observe-se que a deferente apresentou documento referente à transferência disponível no TED, que teria sido realizada para a MAG Exportação e Importação em 26 de 1 de 2011, no valor de 617 mil. Em relação a essa quantia, que teria sido repassada quase 3 meses antes da emissão da nota fiscal, relativa à compra da mercadoria, mesmo que fosse considerada demonstrada a transferência, que pressupõe a disponibilidade, permanece pendente a comprovação da origem. Além desse aspecto, se os recursos aplicados na aquisição de mercadorias exportadas foram obtidos pelo ACC,
como uma língua impugnante, já deveriam ter sido entregues ao vendedor por ocasião da compra, sendo que os pagamentos efetuados pelo importador utilizados para fim da liquidação de câmbio junto às instituição financeira que concedeu esses adiantamentos. 4. Antecipação integral do pagamento pelo importador sem nenhuma justificativa para esse fato. Além dos elementos mencionados anteriormente, outro aspecto constitui para a conclusão de que a atuada, na realidade, autuou como mero prestanome na operação em foco, é que o importador pagou antecipadamente pela integralidade da mercadoria arguída, sem que fosse apresentada nenhuma justificativa para esse procedimento, o que não é comum numa operação com um fornecedor eventual, sem tradição de atuação no segmento do mercado e que, inclusive, estava com suas atividades operacionais suspensas. Conforme as mensagens de pagamento internacionais, SWIFT, apresentadas pela defendente, o pagamento pela importação ocorreu 25 e 27 de 1 de 2011, quase 3 meses antes da emissão da nota fiscal de remessa para fins de exportação, que foi em 13 de 4 de 2011, por parte da fornecedora no mercado interno, cuja razão social, a MAG, exportação e importação, já indicava relação ao adquirente, com a adquirente no exterior, a MAG Internacional, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, consoante já comentado nesse. Ressalta-se que o exportador, além de estar com suas atividades suspensas desde dezembro de 2008, é uma siderúrgica, cuja atividade predominante registrada em seu cadastro CNPJ é produção de ferro-gusa, ou seja, sequer foi realizada alteração contratual no sentido de formalizar a atuação da empresa na compra e venda de farol de souza. Aqui eu falo. Como exaustivamente tratado acima, por se tratar de interposição do cliente na forma presumida, fica a cargo do sujeito passivo a demonstração da capacidade de arcar com as operações de comércio exterior, sob pena de não se conseguir se furtar da incidência da presunção legal, tal como é feita basicamente através de apresentação de contratos de câmbio, liquidação desses contratos, extratos bancários das contas correntes movimentadas e dos documentos contábeis e fiscais que espelham tais transações. Evidências que constam das intimações. Entretanto, apenas parte desses documentos foram apresentados para a impressão. Desprende-se da leitura do acordo transcrito que, não obstante os documentos e explicações trazidos nos autos após a impugnação, a autuada deixou de apresentar os documentos comprobatórios que permitem rastrear a origem e a disponibilidade da transferência dos recursos empregados nas exportações, e tal ausência de comprovação gera essa presunção legal estabelecida na interposição fraudulenta. O ponto-chave da demanda concernente na transferência de recursos para fins de pagamento da referida mercadoria adquirida, que, conforme alegado pela recorrente, se deu por intermédio de um contrato de câmbio adquirido em 2008 e 2009, sem provar que ainda disporia desses recursos, mais de 2 anos após a obtenção dele, e principalmente diante da ausência de documento hábil que permite confirmar a liquidação desses contratos de câmbio correspondentes. Sobre essa problemática, chama a atenção o fato de que, no caso dessa DDI 4123, que foi registrada a operação de exportação para a empresa MAG Internacional de Mercadorias Adquiridas para a Revenda da MAG Exportação e Importação, informa recorrente que, na data do dia 25 de 11 de 2011, a empresa MAG Internacional efetuou o pagamento do montante de $1 milhão a seu favor para a liquidação dos acessórios, pré-embarque do Bradesco. E após a data de 26 de 1 de 2011, a empresa recorrida efetua o pagamento para a MAG Exportação e Importação por meio da transferência eletrônica no valor de 617 mil. Essa triangulação comercial criou uma figura, no mínimo estranha, a partir do momento em que se tem uma empresa denominada cliente, arcando diretamente com as despesas, e a outra dita fornecedora, o que leva à conclusão de que tais recursos comprovadamente não eram próprios, como se declara na exportação. Aqui eu citei um julgado nesse sentido. Quanto ao recurso, relativamente aos documentos anexados aos autos, além daqueles juntados após a impugnação, os quais foram detidamente analisados no acordo respectivo, que concluiu não serem suficientes para justificar a exclusão da imputação fiscal, ressalta-se que os balancetes apresentados, relativos aos exercícios de 2010 e 2011, não registram receita de vendas. Aqui eu colacionei uma parte do documento. Verifica-se que não transitou nenhuma mercadoria em seu estoque. Esse fato foi ressaltado pelo relatório fiscal, visto que da análise da BIPJ,
dos 2 exercícios, verificou-se que não foi prestada qualquer informação sobre a aquisição de farelo de soja no mercado interno, nem tampouco sobre a receita de vendas para o exterior, comprovando à sociedade de que, do ponto de vista fiscal, tais operações não foram declaradas à Receita Federal, evidenciando per si a existência de fraude. Aqui eu transcrevi o que consta do relatório fiscal nesse sentido. Ainda, a recorrente alega que os recursos tiveram como origem os ativos financeiros disponíveis, dado que transitou na conta contábil, número tal, o montante de 18 milhões. No entanto, não há como afirmar com precisão que aquele dado constante no balancete refere-se exatamente às DS, objeto de análise, sem analisar conjuntamente com os extratos bancários e o livro Razão. De outro norte, não é possível atender o trinômio origem, disponibilidade e transferência a partir de um balanço patrimonial. Eventualmente, e vamos frisar que é uma situação bastante eventual, o exportador até poderia identificar a origem dos recursos, mas jamais sua disponibilidade de transferência, pois, como se sabe, o balanço patrimonial reproduz uma situação estática, enquanto que as operações de exportações, transações dinâmicas. Por isso, a necessidade de apresentação do extrato bancário e o livro Razão do período, a fim de verificar a disponibilidade dos recursos no período analisado. Sabe-se que a finalidade da prova é a convicção do julgador quanto à existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a justiça. Para uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados, a fim de que o julgador possa estar convencido de sua ocorrência. No entanto, a meu ver, no presente caso, a recorrente não apresentou nenhum documento que afastasse de forma peremptória as conclusões da fiscalização. Ressalta-se que, além das notas fiscais, os contratos de compra e venda das mercadorias adquiridas no mercado interno e dos contratos de câmbio refere-se a operações investigadas desde o término da intimação fiscal recebido em 24/4/2014. Também são solicitados comprovantes de pagamento e liquidação desses contratos, bem como extratos bancários. A contabilidade regular suportada a esse documento é que faz prova das operações e a ausência impede a confirmação do trinômio da origem lícita. Esse é um dos despachos de exportação, presidente. Quer votar ou posso seguir o voto? Está sem som, presidente. Desculpa. Vamos votar para a deliberação. Mariel, parece que a Mariel está assim meio desconfortável. Não estou. É que eu me perdi aqui, fui procurar o mouse. Eu coloquei a xícara de café do lado. Eu fui. Foi terrível. Você foi mexer no mouse usando a xícara de café, é isso? É isso, eu estava mexendo na xícara de café para desbloquear meu microfone. Basicamente hoje não estou boa, gente. Hoje eu tô arriada. Não, tudo bem, vamos lá, gente. A gente já combinou, a gente vai resolvendo. Não, só em relação à documentação, Denise, ele não juntou nada em relação aos extratos bancários ou qualquer outro documento que traga algum tipo de demonstração, porque ele juntou balancetes, balanço patrimonial, que, conforme eu falei ali, para mim não se trata de prova, de comprovação. Ele se omitiu de entregar o principal, que são os extratos bancários, né? E que ele tem pleno acesso ele não precisa intimar as instituições financeiras para entregar um extrato que ele tem condições de retirar. Tá, mas a disponibilidade e a capacidade, ela não se comprova só através do extrato bancário. Eu concordo que o extrato bancário é uma baita de uma prova. É linda, mas que ele diz que a comprovação se dá por meio dos contratos de câmbio. Só que a gente não tem, sem ter os extratos bancários, como saber com certeza de que esses valores ainda estavam disponíveis na conta da recorrente. Tem, inclusive, bom, esse é outro passo ali. Ele não juntou os comprovantes de pagamento dessa... O comprovante de pagamento se deu o seguinte: a empresa que comprou a mercadoria, a MAG Internacional, a MAG lá no exterior, pagou pelas mercadorias adiantado, e com esse valor foi que ela pagou as mercadorias para a empresa aqui que iam ser revendidas para a empresa aqui no Brasil.
Então, os recursos nem foram dela, comprovadamente, as próprias provas que o contribuinte junta nos autos faz contra ele. Resumindo. É porque o adiantamento não necessariamente é também uma prática incomum. E não teria um problema ele se utilizar do adiantamento para pagar, desde que ele demonstre que foi realmente adiantado esse valor, em razão dos contratos. Mas, Mariel, mas tem um detalhe, né? Ele tem que ter uma capacidade. Ele não pode trabalhar só com adiantamento. Vamos lá. Não, ele não pode, mas teve ele não pode ter simplesmente a vida financeira dele assim, de adiantamento, ele use não, ele tem que ser uma empresa que tem capacidade financeira para trabalhar normalmente. Ele pode até usar o adiantamento, não vou discutir isso. A discussão, quando ela fala do extrato, é para demonstrar que ele não tem simplesmente não está sendo usado essa pessoa que não existe, literalmente, como um meio. Eu entendi. Você entendeu? Por isso o extrato bancário é importante. Eu entendi. Mas por isso que quando você pega, eu sei que ele não pode viver de adiantamento, né? Configurar, falar assim, não, eu tenho capacidade porque todas as minhas exportações aí são ele adiantadas. Vai ter, né? O cara manda o dinheiro, quem efetivamente faz manda o dinheiro e ele é interposta a pessoa. Mas aí a gente tá... normalmente o que acontece, né, Maria? Vamos ser sinceros, nesses casos aí, normalmente o que acontece é isso. Tudo está dentro do adiantamento, até algumas vezes no mútuo, né? Algumas vezes eu já vi casos que o cara faz um mútuo, né? Bom, mas por isso que eu estou falando que porque é um período de 2 anos, aqui, ó, de acordo com o que consta, os recursos utilizados para realizar essa operação foram, não sei o quê, 2008, 2009. Eu concordo que não pode ser o adiantamento, mas a depender do volume das exportações, a depender de outras coisas. Qual o tempo de vida, né? Qual o tempo de vida tem essa empresa? A gente não pode, presidente, é uma sugestão, ler o segundo ponto e votar tudo no conjunto, porque às vezes ele complementa o meu pensamento. Não complementa, porque ali é outro banco, é outra história. É uma história diferente dessa aqui, não complementa. Não, mas é uma história. Tudo bem ser uma história diferente, né? O meu ponto é ser uma história positiva ou ser uma história negativa. Uma história negativa. Esse é o ponto. Porque daí... Mas daí são outras empresas, outros contratos, é uma outra análise. Não. O ponto é, não tem importância se ele parece uma má operação no ponto A ou parece uma má operação de uma outra forma no ponto B. Entendeu? Nossa, que eu quero esse processo eu fiquei 2 semanas analisando. Analisei documento por documento, para não ser, né? Porque tem muito documento. Eu abri aqui, eu estou tentando ver alguma coisa aqui para formar a minha convicção. Não, mas assim, ó, eu descrevi tudo que o contribuinte juntou ali, tu pode ter certeza que é o que está ali descrito acima. Mas se puder ler o 2, mesmo que não seja exatamente conexo com a mesma forma operacional do 1. Tudo bem, não tem problema, a gente pode votar os dois, não vai atrapalhar em nada a gente postergar. Eu só estou tentando votar por partes para poder ficar mais fácil e não ter que ficar falando muito depois na hora de votar. Mas se você entende que vai lhe ajudar a leitura do segundo ponto, do próximo capítulo recursal, eu não vejo problema nenhum. Senhores colegas e parceiros de votação, podemos usar essa dinâmica? Então, doutora Denise, por favor. Bom, sobre o DDE final 465, no extrato do referido registro de exportação contra a venda de X
quilos de farelo de soja da empresa, adquirido da empresa Soleil, para a empresa Soleil Leite Limitada, no valor de 646 mil dólares, referente à nota fiscal 53, cuja verbação ocorreu em 12 de 4 de 2011. Consta do recurso a seguinte explicação. Já por meio dessa DDE, a recorrente efetuou revenda da nota fiscal 53, no valor de 787 mil, e número 54, no valor de 253 mil, para a empresa estrangeira Soleil, farelos de soja que haviam sido adquiridos da Granol Indústria e Comércio e Exportação, na forma do contrato celebrado em 22 de 11 de 2010, um valor comercial de X, mais um adicional de 2%, bem como as notas fiscais tais, no valor tais. Ali está bem discriminado. Conforme comprovante do TED, anexo no dia 28 de 12 de 2010, a recorrente efetuou um pagamento no valor de 1 milhão e pouco a Granol, em razão da compra de mercadorias, sendo que o contrato de ACC foi liquidado por meio dos pagamentos pela empresa estrangeira importadora. Sobre esta operação, em relação aos documentos apresentados pela autuada para comprovar suas alegações, a DRJ destacou os seguintes aspectos. O pagamento antecipado da totalidade da compra no mercado interno. Conforme demonstram os documentos de folhas tais, as notas fiscais tais foram supostamente emitidas pela Granol em 28 de 3 de 2011, ou seja, 3 meses depois da transferência dos fundos disponíveis do TED, juntada pela impugnante, que teria ocorrido em 28 de 12 de 2010, no valor X. Não parece razoável uma empresa que enfrenta sérias dificuldades financeiras, estando inclusive com suas atividades suspensas, como alegou a defendente, fazer um pagamento antecipado de mercadoria sem nenhuma justificativa para essa antecipação. Incongruências, item 2, incongruências do contrato de compra e venda. A vendedora Granol ficou responsável pelas seguintes ações: fornecimento e transporte da mercadoria até o porto do embarque, escolta de despachante aduaneiro e realização de todos os procedimentos necessários à exportação, inclusive a definição da data, a emissão dos documentos do embarque, ficando autorizada a endossar o BL, além do completo domínio da operação, inclusive na fase pós-embarque, e de receber antecipadamente pela mercadoria ser fornecida. A vendedora deve ainda ter direito a um prêmio de 4,10% sobre o valor principal. Pergunta-se qual é o papel da autuada nessa operação. Aqui ela transcreveu as cláusulas do contrato. O contrato é datado em 22 de 12 de 2010 e prevê no prazo muito curto para o pagamento integral das mercadorias a serem fornecidas no prêmio, mais o prêmio, né, até 29 de 12 de 2010. E mais, fixa inclusive a data em que deve haver a liquidação em dólares no exterior até 30 de 12 de 2010, a qual também deve ser feita num prazo mais curto e de forma antecipada, tendo em vista que a exportação foi prevista para ocorrer em 30 de 4 de 2011, ou seja, o contrato de compra e venda no mercado interno estabelece prazos incomuns nesses tipos de operação, determinando até a data para pagamento antecipado por parte do importador, com apenas 8 dias após a assinatura. Trata-se de fortíssimos indícios que havia prévio acerto entre a empresa fornecedora das mercadorias exportadas e a importadora, fato que inclusive é revelado pelo próprio contrato, conforme comentado anteriormente. Além desse aspecto, é dito como o preço principal em moeda nacional a ser pago pela compradora será apurado com base nos preços de exportação da mercadoria adquirida, constante dos respectivos registros de exportação, mais estabelecido que o pagamento será até o dia 20 de 12 de 2010, enquanto a exportação será em 30 de 4 de 2011. Aí ele transcreve as cláusulas do contrato. Vez que, de acordo com o contrato sob análise, a vendedora tem um domínio completo da operação, inclusive do pagamento por parte do importador no exterior. Já a compradora não tem nenhuma função explicitada, pois até o transporte das mercadorias ao porto de embarque e os procedimentos, documentos referentes ao despacho aduaneiro são por conta da vendedora. Todavia, deve pagar um prêmio no valor tal, correspondente à participação, um percentual do valor principal, uma vez que o pagamento principal mais o prêmio é até o dia 20 de 12 de 2010, no dia seguinte deve receber o importador a quantia equivalente ao principal. Em relação a essa DDE, outro fato levantado pela decisão de PIS
de que houve intermediação, pode ser extraído do contrato de compra e venda, o qual ficou demonstrado que quem detinha o domínio completo da operação era a vendedora Granol. Inclusive, era responsável pelo pagamento por parte do importador, por parte do importador no exterior. Ademais, nesse caso, além de não ter fornecido o extrato bancário, mesmo diante da decisão de piso ter reforçado sua importância como meio de prova, a comprovação da origem, disponibilidade de transferência, dos recursos empregados nas operações, a recorrente não anexou aos autos o contrato de câmbio e sua liquidação, sendo que a mesma foi intimada a fornecê-los desde novembro de 2013 e somente em 2015 trouxe aos autos cópia de um documento no qual solicita ao Banco da Amazônia contratos de câmbio firmados dos correspondentes comprovantes de liquidação. Sobre esses contratos de ACC, no recurso, a recorrente traz a seguinte informação. Esses contratos foram formalizados junto ao Banco da Amazônia, mas considerando que esta instituição financeira e a Maragusa estão litigando no Poder Judiciário em razão de um passivo bancário inadimplido, processo número tal, este banco está ilegalmente se negando de fornecer a cópia dos contratos, bem como os correspondentes comprovantes de liquidação, em flagrante ofensa ao disposto nas leis tais, bem como a resolução do Bacen. No extrato de consulta de processo judicial juntado ao recurso, chama atenção para o fato de que, além da propositura da ação intentada pela empresa, existe uma ação de execução de título extrajudicial, número tal, nos autos número tal, relativa à cédula de crédito industrial proposta pelo Banco Bradesco Amazônia, no valor de 26 milhões, apensados em razão da conexão entre eles. Aí surge uma dúvida, se os contratos de câmbio foram liquidados como a firma recorrente, qual a razão para o Banco Amazônia ter proposto uma ação de execução contra a empresa? Em relação, vou passar a terceira DDE, que é o 655. No extrato do referido registro de exportação, consta a venda de X quilos de farelo de soja para a empresa Soleil, no valor de tal, nota fiscal 48, cuja verbação ocorreu em 5/5/2010. Em relação a essa operação em referência, a recorrente afirma que, por conseguinte, por meio do DDE tal, a recorrente efetuou a revenda, nota fiscal 48, para a empresa estrangeira Soleil, que haviam sido adquiridos da empresa Granol, na forma do contrato celebrado no valor de tal, mais um adicional de 2%, bem como a nota fiscal 7156 no valor tal. O importador, importando ressaltar que, em ambos os casos, o pagamento de câmbio pela Soleil foram feitos diretamente para a instituição financeira, o que culminou na liquidação de contrato de câmbio. Sobre essa operação, em relação aos documentos apresentados pelo autuado, para comprovar suas alegações, a DRJ destacou o seguinte: verifica-se que, neste caso, a mesma situação do DDE acima. A Granol exerce total controle das operações, sem que a atuada tenha nenhuma função efetiva, assumindo apenas o compromisso de delegar à vendedora poderes necessários para realizar todos os atos pertinentes ao despacho aduaneiro, bem como endossar o conhecimento de transporte e pagar o tal prêmio. O pagamento pelas mercadorias adquiridas também teria sido realizado de forma antecipada, em 20/3 de 2010, sendo que a nota fiscal referente ao fornecimento pela Granol foi emitida em 14/4/2010. Não consta a data da assinatura do contrato de compra e venda. A sistemática das operações entre a atuada e a Granol, além de apresentar incongruências nos contratos de compra e venda retromitado, é incompatível com a do adiantamento de contrato de câmbio. Nesse adiantamento, a liquidação do contrato de câmbio é feito junto à instituição financeira autorizada que adiantou os recursos da tomadora, em nome desta, uma vez que a futura receita de exportação já teria sido cedida ao credor. No caso em exame, a cópia do SWIFT apresentada pela impugnante, a folhas 312, demonstra que a Soleil remeteu $850 mil para a Granol, como se fosse a ela que tivesse lhe vendido as mercadorias. Assim, independente do Banco da Amazônia ter deixado de fornecer os alegados contratos de câmbio, tais documentos, em princípio, não seriam aptos a justificar a origem e disponibilidade de transferência de recursos utilizados na operação sob exame. Em relação a esse aspecto, destaco que desde novembro de 2013, a autuada vem sendo intimada a apresentar os elementos para comprovar a regularidade.
somente em 2015 trouxe aos autos cópias de documentos que solicitam ao Banco da Amazônia, firmados, correspondentes ao contrato de liquidação, comprovantes de liquidação de câmbio. Observe-se que esse documento não tem data, nem carimbo, nem protocolo junto à Amazônia. Bom, ali ele já, depois no recurso, ele já provou que realmente tinha litigado com a empresa Amazônia. Não há como vincular o referido do documento. Ademais, não faz menção aos extratos bancários, que são fundamentais para demonstrar a disponibilidade e transferência dos recursos na aquisição em foco. Já em relação a essa última, em que a recorrente efetua revenda para a empresa estrangeira Soleil, adquiridos da Granol, cuja verbação ocorreu em 5/5/2010. Nesse caso, como evidenciado acima, além da Granol exercer o total controle da operação, sem que a recorrente tivesse nenhuma função efetiva, outro dado levantado pela decisão de piso é que a Soleil, na data de 26/3/2010, remeteu a quantia diretamente para a Granol, como se ela tivesse vendido as mercadorias. Ali eu postei o documento. Apesar de constar nos autos comprovante de TED, realizado em 29/3/2010, em que a Maragusa efetua o pagamento para a Granol pelas compras de mercadorias, pois, pelos e-mails trocados a Granol emite uma ordem de pagamento informando que o beneficiário da transação internacional é a recorrente. Tais adiantamentos realizados pela empresa Soleil a Granol constituem mais um indício de utilização de recursos de terceiros. Em relação a essa operação, como no caso acima, além de não ter fornecido extrato bancário, a recorrente não anexou os autos contratos de câmbio e sua liquidação. Além de ausência de registros contábeis, além de não fazer provas de tais recursos, ingressaram regularmente, que tais recursos ingressaram regularmente na empresa, implica na prática presumida da interposição fraudulenta terceiro. No presente caso, como resta evidente, é que a recorrente não se incumbiu de provar a origem lícita a disponibilidade e efetiva transferência dos recursos necessária à prática das operações. Bom, aqui aí eu falo da boa-fé, né? Aqui eu falo que, de acordo com o artigo 136 do CTN, a infração independe da intenção do agente, no que tange à ausência de dolo específico, não há o que exigir nesse caso, pois estamos diante de uma presunção legal de interposição, basta na comprovação da origem e transferência da disponibilidade de recursos para caracterizar a interposição fraudulenta. Aqui eu cito a súmula 160, né, que independe da comprovação do prejuízo dos tributos, de contribuições. Finalmente, aí ela pede que poderia ser aplicada a multa, ao invés dessa, de 10% em razão de cessão de nome, né? Aquela prevista no artigo 33 da Lei 11.488/2007. Aqui eu cito a súmula 155, que a multa prevista no artigo 33 não se confunde com a pena de perdimento no artigo 23. Desse modo, também, esse argumento de mérito deve ser afastado. Diante do exposto, conheço o recurso para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar o provimento. É como eu voto, presidente. Ok, doutora Denise. Parabéns aí pelo voto enorme, pelo trabalho que isso deve ter dado. Faço a deliberação dos pares. Eu estou tranquilo, estou pronto para votar. Então, vamos ao voto. Doutor Marcos. Queria deixar registrado aqui que, de fato, esse processo deu um bom trabalho para a doutora Denise e parabenizá-la pela organização de todos os documentos que foram apresentados e rebatê-los de forma bem clara. Parabéns, doutora Denise, e acompanhe a relatora. O Walker Araújo. Relatora. Fábio. Com a relatora. José Renato. Com a relatora. Wagner. Parabenizar a relatora pelo voto bem detalhado. Relatora. Foi meio baixo, Fábio. Wagner. Para dar os parabéns pelo voto bem detalhado da relatora, entendi perfeitamente a matéria, bem fundamentado, e voto com a relatora. Doutora Mariel. Com a relatora, presidente. Também parabenizar, porque tá
Bacana, Denise. Perto dos documentos do processo, realmente ficou ótimo. Parabéns. Também voto com a relatora. Então, por unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar e negado o provimento do mérito. Temos ainda 12 minutos. Presidente, esse próximo aqui, item 103, é rápido, os embargos? O 103 é rápido? Sim. Então, por favor. Item 103 da pauta. Esse aqui são embargos declaratórios opostos pelo contribuinte em face do acordo tal proferido por essa turma. Aqui eu transcrevi a emenda. A embargante sustenta que o acordo padece de seguintes vícios: erro na fundamentação legal e contradição entre o fundamento legal relativo a créditos alheios à presente lite. Os embargos de declaração foram admitidos parcialmente para sanar o erro da premissa fática quanto à aplicação da IN 313 de 2003. Passo ao voto. Segundo a embargante, o acordo teria incorrido em contradição ao elencar o embasamento legal a IN em comento, que trata de créditos presumidos, objetos alheio à causa. Visto que se discute aqui os saldos credores de IPI relativos aos tributos administrativos da Receita Federal no artigo 11 da Lei 9.779. Pois bem, rejeição dos motivos da manifestação de conformidade, a embargante enfatizou que o entendimento do critério adotado pela Delegacia de Origem é incompatível com a legislação em regência. Defende que o saldo credor do RAIP é superior ao que foi considerado no cálculo que embasou o despacho decisório e que a Lei 9.779 não impõe qualquer tipo de impedimento à utilização de tais créditos, regulamentos apropriados e acumulados nos trimestres anteriores. No acordo embargado, foi explicitado com detalhes o critério estabelecido pela Instrução Normativa 201 de 2002, reproduzida pela Instrução Normativa 460 de 2004, e seguintes. Faculdade otorgada pelo artigo 11 da Lei 9.779, as quais delimitam o ressarcimento aos créditos apurados ou escriturados no trimestre calendário, havendo possibilidade de manutenção do saldo credor dos períodos anteriores na escrita fiscal apenas para a dedução dos débitos IPI subsequentes, sendo inviável seu ressarcimento. Nessa senda, a IN 210 e outros instrumentos normativos da mesma natureza que regulam e constituam a regular a matéria conforme a evolução histórica desenhada no acordo embargado, autoriza a manutenção dos créditos anteriores, mas nunca autoriza que eles fossem compensados ou ressarcidos, apenas para a dedução de débitos. Com o intuito de demonstrar o equívoco no raciocínio desenvolvido, então, pela recorrente, a relatora tentou explicar de modo mais convincente a questão da trimestralidade, trazendo à colação também a IN 303/2003. Todavia, por falha redacional, deixou de explicar que a citação era meramente explicativa, para reforçar a argumentação desenvolvida pelas decisões prolatadas no cálculo, sobre a necessidade de isolar os créditos advindos dos períodos anteriores ao trimestre de referência. Sem essa explicação, efetivamente, conforme expresso no despacho de admissibilidade do embargo, a referência feita citada em IN tornou-se descabida e deve ser retirada do acordo embargado. A sua supressão, todavia, não atrapalha em nada os argumentos em prol da manutenção do despacho decisório, conforme exaustivamente demonstrado no acordo da DRJ, e que está em perfeita sintonia com a jurisprudência predominante desse Conselho. Destarte, o objetivo era dizer que o artigo 14 da IN 210 compreende apenas o saldo credor apurado nas operações entradas e saídas, ocorridas no trimestre de referência, do mesmo modo como são regulados os créditos especiais na forma da IN 313/2003. Bem por isso, foi sublinhado o inciso 3º do artigo 18, da última, que, do mesmo modo que o parágrafo 2º do artigo 14 da primeira, faz referência expressa ao trimestre calendário. Ser exposto, acolhe os embargos sem efeitos infringentes, a fim de excluir do acordo embargado as referências feitas à IN 303/2003. É como eu voto, presidente. Ok, vamos à deliberação dos pares. Vamos à votação, doutor Marcos. Acompanhe a relatora. Walker. Relatora. Fábio. Com a relatora. Renato. Com a relatora. Wagner.
Com a relatora. E Mariel? Com a relatora. Eu também voto com a relatora. Então, acordo no colegiado, unanimidade de votos, acolher os embargos de declaração passando ao vice apontado, sem imprimir efeitos vigentes, nos termos do voto da relatora. Esse é o 13. Agora, ficariam faltando os 5 processos da Mariel, que é multa regulamentar, né, pelo que eu já li. São aqueles 5 processos que saíram de vista pelo Antônio lá em setembro. Lembra? O Antônio, lá em setembro. Lembro deles. Mas não vai dar tempo. 11h55. Então, eu peço para encerrar a transmissão e a gravação, por gentileza. Só um minuto, presidente.